lindas! Maravilhosas e poderosas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ela Quer, Ela Pode. Eu gostaria de começar agradecendo a você que está do outro lado da lente, você que está na academia, você que está fazendo a sua atividade, no seu momento de tranquilidade, no Spotify. É muito bom estar no 14º episódio, gente, passa muito rápido, né? 14º. Voando. Vocês estão gostando do nosso conteúdo? Ai, por favor, né? Sinalizem. A gente tá gostando. Já tem episódio com mais 200 comentários. A gente ama. Por favor, o seu feedback é muito importante. Não importa se é bom ou se é ruim, a gente quer ouvir vocês. Por favor, apareça, né? Exatamente. A gente aprende demais. Com certeza. Com tudo que vocês estão comentando. Que vocês colocam. E vamos agradecer, né, Má? Vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores, né? E tem novidade. Gente, vocês vão encontrar, o episódio está diferente, aqui no canto superior direito tem um QR Code, direciona o seu celular ali e veja que nosso mais novo patrocinador é o LTM. É uma marca exclusiva de óculos para quem gosta de viver. São óculos muito descolados, óculos coloridos, óculos para todos os estilos. Exato. E super acessíveis, né, Má? Você vai encontrar um para você, para o seu gosto, com certeza. E cabe aí no seu bolso. A gente já fez os nossos pedidos hoje. Tá chegando, gente, era para estar aqui, né? Mas enfim, né? A gente faz o quê, né? A gente já fez detalhes, mas está chegando e nós vamos mostrar para você. E não percam, porque nós vamos trazê-los aqui e com certeza vocês vão amar. E também a gente precisa agradecer, com certeza, a nossa querida temática personalizada. Gente, personalizado é tudo de bom, né? Quem não gosta de ganhar um presente personalizado? Inclusive, nossos clientes sempre recebem os seus presentes totalmente personalizados pela nossa grande parceira aí. E vocês também, peçam de vocês. Mostra a agenda, olha só. Nossa agenda, as nossas canecas, tudo pela temática, gente. Acessem também lá, o link tá aqui na descrição. E, com certeza, aí, se você for presentear alguém, conte com a ajuda aí da temática personalizada. E vamos lá, você tá aí agora, já pedi pra você comentar. Agora, por favor, se inscreve nesse canal. É verdade, né? Com certeza. Não custa nada, gente. Por favor, para você é grátis, ó. Exatamente. Você colabora com esse projeto, que é muito importante, né? Para que cada vez mais a gente possa trazer pessoas que vão contribuir aí com a nossa vida, vão contribuir com certeza com a nossa jornada, né? Acrescentar na nossa caminhada, sem dúvida nenhuma. Dá o like e compartilha, ativa o sininho para você receber. E não deixa, obviamente, de nos seguir no Ela Quer, Ela Pode, no Instagram, no Facebook, no TikTok, porque lá todos os dias você tem conteúdo aí que para trazer um insight, uma motivação ou uma inspiração para você começar o seu dia diferente. Gente, eu tô deixando vocês curiosas, né? Mas antes de gente ir pro convidado, preciso falar da nossa estrutura, o nosso apoiador, o Cristal Podcast. Então, nós estamos aqui hoje no estúdio maravilhoso, com todo o conforto. O primeiro dentro de um shopping aqui na cidade de Curitiba. Maravilhoso. No estado do Paraná. Não tem sol, não tem chuva, não tem desculpa, né? Dentro do shopping você chega aqui, tá tudo arrumadinho, tudo prontinho. O Cristal Podcast tá aguardando você com uma estrutura incrível. E também agradecer aos nossos apoiadores aí, a X-People e a Fatoron, que cuidam aí do marketing médico. É muita gente envolvida, muita socorro! Gente. Viu? Agora vamos ao nosso... Agora vamos, né? Vamos lá, gente, porque hoje, Má, quem nós temos aqui hoje, Má? Por favor. Vamos lá. Nós temos aqui hoje... Vou deixar por último o nome, tá? Vou deixar por último. Surpresa. Ele é um homem, gente. Teve o Matheus aqui junto, né, com a Karen. Junto com a Karen. Mas hoje é solo, hein? O primeiro homem solo. Então, presta atenção nesse recado. Ele é paulista, tá? Já trabalhou na rádio, na TV e trabalha desde 1996, nós vamos entender isso aí melhor. Passou por diversos veículos de comunicação, foi superintendente da emissora regional, VP de Comitê de Marketing no SBT Nordeste, que delícia, presidente da Associação de Rádio e TV, diretor comercial, locutor e apresentador de TV. Inovação sempre foi latente, tá? Desenvolveu inúmeros projetos de conteúdo, foi diretor da Branded Content Nacional da TV Bandeirantes, nossa, não sei nem se eu falei certo, no digital das emissoras há alguns anos, tá? No digital das emissoras, gente, foi assim que nós o conhecemos, vocês vão entender também um pouquinho, tá? Alguns anos, teve grandes cases com o YouTube, Facebook, Twitter, através da Band e Rede TV nacionais. Em 2022, produzindo conteúdo nacional através do programa The Golf Brasil, no Band Esportes, Minha Maternidade, na Fashion TV e desenvolvendo o programa IoT. Eu não sei se assim fala, na Band News. Ele vai explicar, né? A gente vai entender tudo isso. E assim, tá terminando. Iniciou uma consultoria com o Grupo RIC e hoje é atual diretor executivo de Curitiba e Ponta Grossa da TV. E nós conhecemos ele numa palestra maravilhosa, né? Falando do digital. E foi isso que nos trouxe muito, né? Seja muito bem-vindo, Henrique!
Henrique. Kiri, né? Como se prefere ser Kiri, chamado. vamos lá. Eu resumi, tá? Porque eu fui tirando um monte de coisa da frente. Gente, que delícia. Kiri, fala assim, quem é essa pessoa que tá na nossa frente? Antes de mais nada, um apaixonado pela inovação e antes, temente a Deus sempre, né? Sou cristão, temente a Deus e apaixonado pela minha família, né? Primeiro, antes de mais nada, família em primeiro lugar, provisão, proteção, Deus. Depois disso, tudo é mais gostoso de fazer, né? Então, eu gosto muito de inovar. Eu acho que eu começo com um grande amigo meu que você foi comentando aqui, eu fui lembrar, caramba, quanta coisa eu fui fazendo, né? Ainda porque eu fui reduzindo mesmo. E eu tinha um grande amigo meu, que foi um grande executivo nacional, e ele me chamava de Henriqueto. Né? Porque eu não parava, toda hora eu estava querendo fazer alguma coisa. Né? Então acho que eu estou aqui por causa disso. Esse modelo, essa inovação, tentar fazer diferente, me move, na verdade. Né? Então, por isso que eu estou hoje aqui em Curitiba. E agradeço o convite de vocês. Honrado em ser o primeiro homem solo a estar à frente aqui de vocês, comentando. Eu espero que eu possa ajudar, contribuir e motivar cada vez mais as mulheres a irem para o mercado digital, para o mercado de empreendedorismo, para a inovação, que eu acho que esse mercado é delas. Opa, já gostei desse início de conversa. É nosso, né? A gente gosta de tratar assim, como iguais. E a gente fez a tua apresentação, igual você falou assim, nossa, eu diminuí. E tem, às vezes, uma mulher que está no outro lado lá, nos escutando, e pensa, gente, mas que currículo maravilhoso, mas quanta coisa que ele teve que fazer. Coisa. Por onde que eu começo? Meu Será Deus. que eu consigo começar e chegar lá, né? A gente Será que fica com essa dúvida, assim. E a gente gosta de voltar no Como passado, eu comecei? sabe? Muito, demais. Como? Como que tudo isso começou? Olha, para falar a verdade, eu decidi trabalhar em veículo de comunicação, em rádio. Sempre fui apaixonado por comunicação, por conteúdo, por música. Apesar de não ser músico, eu adoro música. Sou apaixonado por música. Então, eu sempre tive essa ligação muito forte com o audiovisual e não entendia muito do assunto ainda. Então, ainda na minha adolescência, eu entendi que eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, mas não me dediquei até chegar aos meus 18 anos. Né? Quando eu falo que comecei a trabalhar em rádio e TV em 96, mas eu comecei a trabalhar antes. Né? Eu primeiro fiz uma formação técnica em programação, eu sou programador de formação. Então, eu era um menino da TI, né? Que vai montando computador, micro, essas coisas. Eu tinha muito essa pegada. Entendia já muito, já trabalhava com isso. Não, mas peraí. Em que idade que você tinha esse interesse? Descobriu essa não foi descobrir o audiovisual, foi natural, né? Eu sempre gostei muito de música, muito do entretenimento, então... Jovem, chamava atenção. Jovem, 14, 15 anos. Você tem irmãos? Tenho, mais um irmão. Mais um? Você é o mais novo ou o mais Sou velho? mais velho. O mais Sou velho. O caçula tá com 44. Assusta, né? Não, a gente entende muito bem. Então, quando você morava com pai e mãe? Morava, não, família inteira, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu realmente comecei a trabalhar muito cedo, sempre me virei. E comecei a dar aula de informática. Olha, estou falando de muito tempo atrás mesmo, 94, 95. Onde você nasceu? Eu nasci em São Caetano do Sul. Lá em São Caetano, no isso? ABC, isso. Não, eu já morava no ABC, depois fui para São Paulo, né? Nessa transição. E eu comecei a dar aula de informática e até então estava trabalhando nessa área, mas gostava de música, gostava de rádio. Uns amigos meus começaram a trabalhar numa rádio em São Bernardo do Campo, onde é a minha base, do ABC. E aí eu falei, eu queria conhecer lá o pessoal da rádio, conversar, marcar. Marquei uma reunião com o dono da rádio, na cara de pau, tinha 18 anos. Marcou uma reunião, pensa, adolescente de 18 anos marcando reunião? Não, eu falei pra eles, eu não marquei no sentido assim, estou indo aí, né? Eu falei, pessoal, me apresenta lá, o pessoal da rádio e tal. E me colocaram com o dono da rádio, né? Era rádio pequena. E no final eu fui lá e comprei o horário. Tinha 18 anos, eu falei, como é que faz aí para ter um horário? Eu quero comprar, ter meu programa de rádio e tal. Gente, você comprava horário. Eu comprei horário, comecei comprando horário. Um insight muito bacana, sabe? Porque a gente fala muito com as mulheres e como a gente vê a questão da mulher, às vezes, não se enxergar, né? As mulheres não veem que elas têm potencial para aquilo. E um ponto importante que tu falou foi justamente isso, né? Você viu aquela oportunidade, você enxergou a oportunidade, foi e fez. Não importa se eu tinha 18 anos, onde é que eu estava, com quem que eu estava falando. Eu fui. Uma pergunta. Você comprou horário para falar o quê? Eu fui... Com 18 anos. Eu fiquei, só para um detalhe, eu fiquei no ar 4 anos com esse programa. Olha só. Como locutor de rádio. Comecei como locutor de rádio. Peraí, você comprava horário para receber ligação? Como não, é que era? eu tinha meu programa para botar as músicas que eu gostava. Eu gostava de música. Fazia um programa de música. E eu tinha um programa de reggae.
Olha a cara de regueiro, não dá pra ver? Dá um close. Sentido literal. Eu gosto de música boa demais. Eu gosto de música, né? E o reggae sempre foi uma das músicas que eu sempre gostei. E eu escuto muito reggae até hoje. Reggae, rock, principalmente o alternativo, e música clássica. São três vertentes que eu escuto todo dia. E quando você tinha teu horário, você ficava 1 hora lá falando? 1 hora falando, contando história de Bob Marley, contando não sei o quê. Ó, tem uma banda chegando. E você abria pra ligação? Quer ligar Abria, aqui na rádio? Bombava, era bem legal. E ia curtindo. Então eu ia produzindo conteúdo, essa né? era a época do 145. Exatamente. Na verdade, a época até mais antiga, né? Mas a gente ia construindo com história. Eu ia pela curtição. Eu tinha outros negócios, dava aula de informática, eu trabalhei em banco, vocês foram com bancária, fui bancário também. Olha. Então eu ia trabalhando com outras coisas e eu tinha meu programa de rádio no sábado. Então eu passei Deve ser 4 muito anos bacana. perdendo meu sábado. Ganhando, indo pra uma né? rádio. Ganhando. E o dono da rádio me colocou depois da Ave Maria, óbvio, né? 6 horas da tarde, ninguém queria ficar 6 horas da tarde no sábado. E eu fiquei 4 anos curtindo esse programa. E eu curti o programa, na verdade, né? E me deu uma base, me deu experiência de entender que eu não preciso ter medo de nada. Eu vou lá e faz. Tem vontade, cria, vai lá e faz. Pode dar errado, isso acontece. E naquela época tinha essa coisa assim, no teu programa, alguém fazer uma publi lá? Existia Não. isso? As Não, pessoas então, tinham uma essa rádio- visão? Não tinha, não Não? tinha. Esse lado do conteúdo, eu acabei me especializando muito em conteúdo, né? A gente que hoje acabou sendo minha vertente principal. Eu cheguei nesse caminho, eu entendo muito que a solução da comunicação, no geral, da publicidade, é conteúdo. Então, e eu me enveredei por essa linha e por isso que eu mergulhei no digital. Por isso que eu caí no digital, na verdade, né? Você foi atraído. Fui, literalmente caí no colo, na verdade, né? Na verdade, ele caiu. Fui para uma emissora para tocar, que eu estava indo para a Band, para ser diretor de branded content da Band. Então, uma parte de algumas provas de MasterChef, algumas ações de produtos, vários programas de reality shows passavam por mim ou pela minha equipe. A gente criava conceito e eu era o diretor comercial também. Eu viabilizava. Então, eu pegava uma marca e levava para o conteúdo. Esse é a função de um branded content, uma emissora. Como não tinha uma área que cuidasse do digital, eu assumi o Band.com, toda a estrutura do Band.com. Equipe, jornalista, o site, todas as redes sociais da Band. Então eu fui tocando isso lá em 2018, fui cuidando, fui tocando. E você é casado? Sou casado. E sou você casado. conheceu a tua esposa lá? Não, aqui? eu conheci na Paraíba. Olha só. Paraíba. Eu fui diretor na televisão na Paraíba. Então, na verdade, só contar rápido a minha história. Estava em rádio, no ABC, resolvi que já estava trabalhando, estava fazendo faculdade, terminando minha faculdade de publicidade, e eu sabia que eu precisava ir para o mercado. Como eu sempre trabalhei cedo, se eu fosse para o mercado eu tinha que ser estagiário, né? Aí, downgrade na minha renda mensal, né? Eu falei, tô ferrado. Então, oportunidade, saio de São Paulo. Eu entendia que se eu saísse de São Paulo, eu teria uma chance mais rápida de evolução, porque as etapas são menores quando você está em estados menores, né? Paraná já é um estado grande. Isso que você falou é muito interessante, porque quando a gente começa a ver muito digital, a primeira coisa é São Paulo. É São Paulo. É São Paulo, São Paulo, São Paulo. E existiu um movimento até um pouco atrás, e ainda tem, mas está um pouco, acho que mais abafado agora, assim, de que você tem que ir para São Paulo. Tem que ir para São Paulo, porque é lá que acontece, é lá que faz. E a Marcela mesmo falou esses tempos Imagina. atrás, disse assim, não, por que eu vou sair de onde eu estou? Por que eu vou deixar de fazer acontecer onde eu estou para ir para outro lugar? Né? Então, acho que isso é muito importante também, a gente ter Ainda essa mais visão. no digital. Se você parar para pensar, os grandes influenciadores digitais hoje, ou boa parte deles, são de praças, né? Por exemplo, o Whindersson Nunes, que é o maior, é do Piauí. Né? Você tem Carlinhos Maia, que é de Alagoas. GK, que é da Paraíba. Ai, Você vai adoro começando todos. a pegar, você vai vendo que você está com uma turma totalmente fora de São Paulo. Sim. É óbvio que São Paulo é onde tem uma transação de dinheiro muito maior. Então, na hora que você está estabilizado, você precisa fazer uma receita maior, a oportunidade maior é São Paulo, é inevitável. Mas você começar, você tem muito mais etapas a serem cumpridas para você chegar no sucesso em São Paulo. Obviamente, consolidado em São Paulo, você tem mais receitas. Mas são etapas maiores a serem cumpridas. Então, você pode ser consolidado de forma mais clara, mas em outros estados, crescer, ser forte, ter a tua relação, levantar essa bandeira, e depois que você está para São Paulo, você vai fazer transação financeira, porque infelizmente o dinheiro está lá. Isso é uma verdade. Continua a tua linha de raciocínio. Então, terminando eu sabia que eu tinha que sair. Então, eu saí caçando lugares que eu podia ir começar minha carreira de publicitário, né? Que até então eu separava rádio, TV e publicidade. Para mim
Eu tinha que ir para uma agência, eu entendi que eu tinha que ir para fazer publicidade para ir para uma agência. Acho que isso estava na minha cabeça ainda. E eu trabalhei em rádio, eu já estava 4 anos trabalhando em rádio. E aí eu decidi, comecei a caçar onde é que tinha cidade que tinha praia, óbvio, né? Porque eu já ia surfar também, tinha que emendar, porque era um dos esportes que eu praticava. Falei, então vamos onde tem surf. Então eu já trabalho e já surfo, né? Então, nessa análise, acabei batendo no Ceará, lá em 2000. Falei, bom, eu sabe uma coisa? Vou para Fortaleza. Eu queria ter ido para Floripa, né? Já conheci, mas um frio do caramba. Falei, não, vou ficar no Ceará, que é mais quentinho, né? E fui para Fortaleza. Cheguei antes, fui antes tirei minhas férias dos empregos que eu tinha 2, 3, e fui para visitar a agência. Aí eu fiz isso de novo, liguei para o dono da agência tudinho, tudo bem? Sou aqui de São Paulo, estou indo aí, quero morar aí, quero conhecer. Tava esperando um cara mais sênior, né? Chegava lá um menino de 22 anos, né? E aí eu fui conversando, no final acabei arrumando uma conexão com o pessoal do SBT lá da praça, lá de Fortaleza, que é a TV Jangadeiro, e fui morar lá na virada do ano, de 2000 para 2001. 2001 comecei como comercial da SBT. E foi lá que você conheceu a tua esposa? Não, ela foi na Paraíba. Lá ainda foi o Ceará. Isso foi em 2000, né? Nossa. Foi em 2000. Aí eu comecei a trabalhar em televisão e a partir daí eu comecei a já mergulhar em conteúdo. Fui trabalhar em televisão, fui gerente comercial muito cedo, fui diretor comercial, fui apresentador de televisão lá também, criei um programa para mim. Porque, na verdade, eu comecei a entender o que o conteúdo fazia muita diferença. Eu sou vendedor de natureza, eu sou vendedor. Estou no digital, estou executivo, posso estar presidente de um grupo de comunicação, posso estar em algum momento, como eu já fui superintendente de grupo de comunicação, mas eu sempre fui vendedor, eu gosto de vender. Então, eu sempre entendo que os caminhos da venda só mudam as escalas, né? Então, quando eu comecei a entender que o conteúdo ajudava a venda, eu começava, isso lá em 2002, 2001, eu começava a criar quadros de conteúdo nos programas da TV para poder vender. E comecei a criar. A turma do jornalismo ficava brava, mas o dinheiro entrava e ia passando tudo, né? Aí numa dessas eu criei meu programa também para mim. Eu já criei o meu também. E fiquei no ar apresentando programa de televisão lá uns 4 anos no SBT e na Record lá do Ceará. O que você falava? O que tu era? Esportes radicais. Eu pegava o final de semana e ia saltar de paraquedas, escalar. É o que eu fazia de final de semana mesmo. Eu sempre gostei disso, né? Então eu ia fazendo. Agora eu não faço mais, né? Naquela época eu fazia. E aí eu fui tocando, minha vida foi levando para outros caminhos, toquei várias coisas. Na internet a gente consegue achar esse teu programa? Ele está disponível? Ele tá muito antigo, né? O programa foi do ar de 2003 a 2007, né? O YouTube começou em 2007. A gente sempre gosta de colocar uns cortezinhos aqui. Mas eu tenho uns recortes ainda, eu mando para vocês. Você manda. Vocês vão ver que eu sou bem. Atenção, Rebeca! A Rebeca falou que tava com saudade de eu chamar ela aqui. Vamos lá. Eu tenho imagem, eu tenho imagem, eu mostro pra vocês. Morrer de rir. Então, cara de menino. Vamos adorar. E aí eu curto. A melhor parte desta aventura toda em Pacatuba foi voar, e mesmo. Se pra Natália, que já tinha voado de parapente, foi legal, imagina pra mim, que voei pela primeira vez. Inesquecível. Natália, todo mundo voando, nossa vez, né? Nossa vez. A Natália já tá se preparando, ela já tá vendo primeiro que eu. Olha a Natália se preparando para voar. Bom voo, Natália! Bora. Gente, decolei! E aí então eu sempre fui criando conteúdo, né? Fui entendendo que isso ajudava muito a criar conteúdo. Nesse meio tempo, acabei recebendo uma proposta para assumir um grupo de comunicação na Paraíba. E lá eu conheci minha esposa. Então, isso foi já em 2010. Então, eu já tinha passado uma década no Ceará, entre idas e vindas de São Paulo, essas coisas que eu ainda... É mais história para contar, não vai caber nesse Vida podcast. louca? Vida louca? Não é. Todo mundo fala, pô, você não tem medo de mudar? Não, eu vou lá e resolvo. É uma oportunidade boa? Eu vou lá e faço, não tem problema. Gente, na verdade, assim, na minha visão, só tem uma profissão no mundo. E o nome dela é vendedor. Vendedor. Sim. Você aprender a vender Exatamente. qualquer coisa, você...
Porque a Qualquer primeira coisa. coisa, se você não se vende, nada do que vem atrás, né? Então, tu Exato. tem que primeiro se vender. E eu entendo que, assim, o se vender é acreditar em si mesmo, muitas vezes. Porque você vende algo que você não acredita? Não. Então, e se você não acredita em si, como que você vai vender isso aí. a si mesmo, né? Como que você vai vender algo? Então, acho que sim, a gente já nasce, né? A gente tem que entender isso. E como às vezes a gente pensa, nossa, vendedor, né? Parece que é meio pejorativo, às vezes as pessoas pensam, né? Ah, é vendedor. Como assim é vendedor? Gente, se você não é vendedor, você não chega onde você quer, né? Porque primeiro você tem que E acreditar em si. nessa pegada aí, você acha que todo mundo já nasce assim, com aquela coisa, aquela pegada de se vender? Todo mundo sabe fazer marketing? Difícil. Não. acho Então, que todo não. mundo acha que sabe fazer Porque marketing. cada um tem sua Difícil, personalidade, né? né? Cada um tem sua personalidade. Eu acho que a gente tem que respeitar Exato. a personalidade de cada um. Você tem que entender que não adianta forçar a barra. Se me colocar hoje para ser um cara de contabilidade, apesar que eu mexo com contabilidade, essas coisas, mas é um parto para mim. Sentar, ficar ali olhando, fazendo balanço. Eu entendo, tenho que entender, olho, entendo os números e discuto. Mas sentar e fazer, para mim, é um parto. Agora, me coloca para criar uma solução para um cliente, criar uma solução estratégica, como distribuir um cliente no digital ou montar uma estratégia. Eu adoro. É parque de diversões. Então, a gente tem que entender e respeitar. Agora, todo mundo aprende habilidade. O mesmo cara que ainda mais eu costumo dizer isso, eu tenho uma fala que uma amiga minha tinha pedido uma ajuda para o filho, e ele queria ser locutor de rádio. Hoje, locutor de rádio não é uma profissão. Ela falou, Henrique, como é que ele quer ser locutor de rádio? Não faz sentido. Locutor de futebol, na verdade, nem narrador de esportivo. Mas é uma coisa que, poxa, ele é bem formado e tal. E eu falei assim, para ele, né, reservando o nome, eu falei assim, hoje com o digital, você ganha escala e tudo você pode fazer. Então, se você é bom em alguma coisa, com o digital, você fica rico, porque você ganha escala. Então, se você é muito bom, você é um cara fechado, mesmo que você não é um excelente vendedor, seja o melhor cara da contabilidade e coloque isso no teu produto, no teu digital, você vai se transformar na referência do digital, da contabilidade. Aí você se vende, porque aí você acredita em você mesmo. É só pensar no cara do Bora Bill lá. É. Lembrei na hora do Bora Bill. Então verdade. tem essas histórias. Então, só para fechar o ciclo, para voltar para o digital, então eu fui tocando. Na Isso. Paraíba, eu acabei indo muito mais para um lado político da comunicação. Então, fui CEO de um grupo de comunicação, fui superintendente, fui presidente de rádio e televisão da Paraíba, presidente do sindicato patronal, fiquei diretor da ABERT, né, em Brasília, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Fui vice-presidente da SBT Nordeste, que para mim é um comitê de marketing entre amigos, na verdade, mas eu coloco como referência porque foi o primeiro comitê regional de comunicação muito forte, onde a gente fazia exatamente isso que eu acabei de falar mais cedo, que a gente ia para São Paulo mostrar a relevância do regional e como dá para fazer, construir, levar marcas para o regional com a comunicação regional. Então, a gente regionalizava a publicidade. Então, a gente fez isso em 2001. Pensa. Começamos a fazer isso em 2001. E de lá para cá virou uma referência, né? Então, fui tocando. Lá para 2015, mais ou menos, 2016, já faz um tempinho para quem está assistindo hoje, mas para mim foi ontem, né? Eu comecei a entender, cada vez que eu ia para São Paulo, cada vez que eu chegava de Brasília, eu estava na Paraíba, né? Eu pensava que o mercado está mudando, o sentimento de que o mercado está mudando. Eu já tenho bagagem para ter essa percepção. E o mercado está mudando, o mercado vai mudar. A televisão, a forma de consumir está sendo alterado. Então eu comecei a me questionar se aquele era a minha carreira. Olha só. Será que é aqui? E eu estava numa posição maravilhosa, extremamente confortável, né? Estava talvez com todas as posições mais altas que eu podia ter naquele momento, naquela região. E aí minha esposa, beijo Nath, que é maravilhosa, me deu parceiro, eu falei, vou mudar. Eu quero ir para o conteúdo. E nessa época eu já comecei a produzir muito conteúdo mesmo, no audiovisual, criar conteúdo, aprovar muito conteúdo da Ancine. E eu entendia que conteúdo era o caminho. Eu comecei a mergulhar nisso, estudar branded content, estudar conteúdo. E decidi sair. Simplesmente. Falei, fecha a porta, vou fazer um novo ciclo. E aí acabei indo para um grupo de comunicação temporário, porque era para tocar mais projetos, não queria ser gestor de nada, né? E nesse meio tempo a Band me chama para assumir o branded content da Band. Então eu sento na cadeira para tocar o conteúdo, branded content, vendas, esse mercado, né? E o digital cai no meu colo, literalmente. Só que eu já tinha
Lá atrás, aquela história do menino da TI, né? Entendia de programação. Quando eu olhava, assim, não tinha. Porque todo mundo falava do digital, e principalmente, eu acho que hoje já menos, mas as TVs ainda estão entendendo que a linguagem é diferente, e as TVs não entendiam o digital. E quando eu olhava, para mim era uma coisa tão natural, assim, putz, mas isso aqui pode fazer assim, fazer assado. E fui tocando, e o digital da Band foi crescendo, né? Foi crescendo. Aí não deu mais para tocar as duas diretorias, né? Eu toquei só o digital. E a partir daí, 18 para cá, só tocando digital das emissoras, né? E aí foi legal. Aí a gente conseguiu construir bastante coisa divertida, assim. É, porque a gente que está de fora vendo essa questão da TV e o digital, eu vejo que ela está numa curva de aprendizado, assim, ainda, né? Tem coisa que a gente fala, gente, mas é tão simples, é isso, mas a gente não sabe o que acontece lá dentro, assim, até que ponto, tem gente né? que quer separar muito, né? Porque essa questão das redes sociais, ela tá tão em alta, assim, tá tão grande, que as pessoas acham assim, não, agora é só rede social. Esquece a TV. Ou, esquece o rádio. Ou esquece o jornal lá do bairro. Esquece, sabe? E uma das coisas que chamou a atenção em você, que a gente comentou, né, Marcela, porque a gente também trabalha na questão de pegar a área da saúde, né? Pegar esses profissionais e não ficar colocando eles em caixinhas. Entender quem são esses profissionais e quais são os meios que a gente pode colocar eles que realmente vai fazer sentido. Talvez para ontem a gente estava discutindo algumas ações, né, para o próximo mês, que para uns vai servir, para outros não. Perfeito. E existem pessoas que acham que, é o digital, é o momento, é a dança do momento, eu tenho que fazer, senão eu não estou inserido, e não é por aí, né? E você traz muito isso. Então, isso que chamou também muita nossa atenção, essa questão de entender, né, as pessoas e onde elas têm que estar. Eu acho que, antes de mais nada, você precisa ser verdadeiro. Você tem que ser você. O digital, você gera escala, né? Então, quando você começa a entender, as TVs passaram por esse momento, hoje não, hoje já está mais equilibrado, mas eles passaram por um momento de apavoro. O que está acontecendo? Esse digital está crescendo, esse YouTube está crescendo. E eu acompanhei isso do outro lado da mesa, né? Sim. Até ir para o lado da mesa do YouTube. E não deixa de ser publicidade. Existe sim uma magia do mercado publicitário de, não, vou para o digital eu tenho 1 milhão de views naquele vídeo. É bom, mas isso não dá 50 mil usuários únicos, 100 mil, depende do perfil. Se for infantil, vai dar 2 mil usuários, porque eles assistem repetidamente. Mas que seja... Então, o tempo de você chegar de impacto de 1 milhão de views, que maravilhoso, eu espero que vocês façam aqui com os vídeos, o tempo de você fazer, com a televisão você faz isso num dia, uma inserção, dependendo qual for a campanha. E o mercado não entendia isso. Então, eu sempre defendi que, assim como nós somos multitela. A gente está aqui, hoje, eu estava vendo uma pesquisa recentemente, agora de fevereiro, a média do brasileiro, os devices são 3 telas, né? A gente trabalha basicamente computador, celular e televisão. Aliás, uma informação maravilhosa que eu fiquei impressionado quando eu vi na época. Eu não sei se vocês viram, que é de fevereiro. Televisão, o aparelho de TV, já é o segundo device que se acessa a internet no Brasil. Passou do computador. 44% das pessoas, dos brasileiros, acessam a internet pela televisão. Mais do que pelo computador. Eu sou uma, eu assisto Olha demais. que coisa louca, né? Então, quando a gente fala, mas o mundo está mudando, no final você vai entender que nós somos multitela. Então não adianta a gente também ser só uma tela, só rede social, ou só TV, ou só rádio. Pode funcionar? Pode. Para alguns, funciona só digital. Funciona só Instagram. Tem gente que faz campanhas maravilhosas só com stories. E funciona. Mas tem gente que precisa da TV, do rádio, do out of home, precisa de várias estratégias, depende do volume. Exato, e eu trago muito essa visão, foi até assim que a gente acabou conhecendo você, indo em um dos eventos da RIC, né? Eu trago essa visão e trago para a nossa comunidade também, que não é só o digital. Não é. Ele acaba sendo uma ponta de tudo que você tem que fazer. Então, hoje, igual ela falou que a gente estava vendo o Dia das Mães, eu estou preocupada com como que o paciente vai ser impactado, o que a gente vai colocar no piso, o que a gente vai colocar na saída do elevador, o que a gente vai colocar no banheiro, o espelho do banheiro. Olha o detalhe que nós estávamos pensando. O que vai ter no espelho do banheiro do consultório? Então... é um todo. E veja, uma das clínicas, a gente fez uma chamada na TV. Uma chamada. Lotou 3 meses de agenda. Uma chamada de meio-dia. Exato.
tá? Exatamente, não tem E o contrário também, dependendo do produto, você coloca uma na TV e não funciona. Depende. Por isso que eu vejo tanto que é importante o profissional que está olhando, Sim. né? Porque às vezes a gente pensa que nem eu acabei de falar. Isso deu certo. Ok, vamos engessar agora. Todo mundo vai fazer isso aqui. Não é, porque aí cabe o nosso papel, muitas vezes, de direcionar. Dizer, olha, não é por esse caminho. Rádio, né? eu acredito demais em rádio. Eu passei a observar e olhar a rádio diferente quando eu, mãe, ficava meia hora na fila, na frente da escola, do lado um outdoor. No meu ouvido, a rádio. Falei, cara, pensa se eu pegar, né? Pensa um dentista que atende criança. Você faz uma campanhazinha ali, né? Que é a pontinha. Aí, para aquela mãe que está ali, bota um pino na frente da escola, ela recebe no celular, de repente ela olha para o auditório, tá o dentista, de repente ela vê na rádio, tá o dentista dando dica de saúde. Multitela, acho que esse é o nosso... Cara, é isso, sabe? Eu acredito que vai ter o equilíbrio. A gente está ainda vivendo um momento rede social, Eu tenho uma passagem maravilhosa. A gente estava tomando uma cerveja, literalmente, atrás do Twitter, do prédio do Twitter, lá em São Paulo. Tinha um food truck lá que a gente estava tomando cerveja. E tinha uma turma do digital. Tinha gente do Google, do Facebook, a turma que a gente se encontrava. Estava tomando cerveja. E existia esse... bombando. A gente na verdade, estava muito satisfeito com o que estava acontecendo. A gente estava vivendo aquela ebulição, né? E aí eu nunca mais esqueço que tinha uma... O cara estava junto com a gente e falou assim, não, mas a rede social está mudando o mundo. Eu falei, tá, realmente. Porque tudo é muito novo. Aí eu... Não, a rede social não é muito novo. Não, para. Aí eu falei, não, peraí, rede social não. Todo mundo parou para entender, até porque eu era o mais velho da turma, né? Tudo molecada, eu mais velho. E aí eu falei, não, gente, rede social existe desde que o mundo é mundo. Jesus Cristo tinha uma rede social de 12 apóstolos, 12 amigos. Jesus Cristo foi a pessoa que era Depois mais ele influente, multiplicador. né? E foi ser multiplicador. O hater de hoje é a fofoqueira de ontem, que ficava olhando e falando mal. É a mesma coisa. O que mudou hoje não foi a rede social, foi a escalabilidade. O digital, a gente está vivendo uma revolução digital, onde ela gera escala. Então, quando a gente tem que pensar é em escala, para o bem e para o mal. Então, a escala é o grande diferencial. Então, existe esse... Então, ela vai gerar escala, mas tudo pode ser positivo, mas ela tem que ver se ela vai dar certo para o teu negócio ou não. Então, o grande lance é a escalabilidade. O teu conteúdo vai gerar escalabilidade? Ele vai ser relevante? Se você tiver relevância, você pode ser a pessoa que sabe que faz esse bordado aqui. Pode ficar milionária na internet ensinando isso. No Brasil vai ter uma limitação, faz em inglês, você vai conseguir alcançar mais países, fala em espanhol. Então você cria escala. A oportunidade do digital é gerar escala de tudo que você faz. Mas não é o suficiente para uma comunicação. Pelo ponto de vista publicitário, quando você vai para o digital você ganha escala, você gera conteúdo, mas ele basicamente, hoje ele tem uma função muito grande de conversão, muito maior do que de marca, de geração de marca, né? Então isso é muito importante. As pessoas têm que entender que para fazer comunicação, eu olho pelo meu prisma de publicitário, quando você vai entender o que você está fazendo, sobre o seu prisma de preciso trazer mais gente, preciso divulgar mais meu podcast, preciso divulgar minha clínica, preciso ser mais popular. Primeiro que você precisa estar no digital. Né? Se você não estiver no digital, você está anulado, de fato. Não existe mais essa opção, não estou no digital. Eu tenho um Instagram, mas você está movimentando? Está gerando conteúdo? Tá? Se você não tiver geração de conteúdo, você está apagado. Mas quando você tem que entender todos esses processos. Tem um caso muito legal, em 2016, a Procter & Gamble entrou no mundo digital e é sensacional. O mundo digital e a Procter & Gamble, ou foi o Unilever, não lembro dos dois agora, com um desses dois gigantes que são entre os 3 maiores anunciantes do mundo. E teve um alinhamento mundial. 2016 ou 15, 100% de toda a comunicação deles tinha que ser digital. Tirar mídia do mundo na TV, nos jornais, nas rádios, no outdoor, tiraram. Então você imagina, propaganda de detergente, né, de sabão em pó, sabonete, shampoo, só no digital. Saíram 2 conclusões desse no final do ano, nem chegou no final do ano. Primeiro, eles contrataram a Pricewaterhouse, que é mais importante. E eles identificaram que todos os dados analytics que eles receberam do Facebook e do Google não eram tão reais. Não eram tão verdadeiros quanto estavam colocando ali. Isso deu um processo. Né? Também. Criou muita confusão em cima disso. O segundo ponto é,
a percepção de marca da empresa caiu em trocentos pontos. E eles perderam vendas, perderam marca e o concorrente dobrou em cima dele. Porque eles tiraram, ficaram só no digital. Digital é maravilhoso, mas você não faz marca. Então você tem que ir construindo histórias. Dá para você fazer marca no digital? Dá, mas é uma história. Você tem que construir uma história que demora mais tempo. Você vai construindo. Eu acho que a gente está falando aqui de podcast, e eu espero que vocês cheguem lá daquele tamanho, mas você tem uma marca maravilhosa no podcast que nunca fez TV, que é o Flow. Só faz podcast, só está no digital e virou uma grande marca. Mas o long tail, o trajeto de construção de marca no digital, ele é mais lento. Também eles têm convidados de peso, tem pessoas... Hoje. Os convidados deles estão em outros canais. Mas hoje, eles não começaram daquele jeito. Eles começaram lá em São Paulo, normal. Foram começando. Eles só foram engatilhar lá para o 6º, 7º mês, 8º mês, que eles começaram a ganhar visibilidade. Porque o processo do digital ele é mais lento para uma conversão de marca. Sabe que isso que você está falando, né? Que é mais lento, tem que saber, tem que, né, ter essa consciência de que não é da noite pro dia, não é imediato. Nem sempre foi sorte, que nem eu falei do Bora Bill lá. Você fala, ai, de repente... Eu fui olhar o histórico de vídeos do rapaz, ele vem há anos comentando jogos, então não foi do nada. Não foi do nada. Sobre você falar dessa questão do não ficar só produzindo conteúdo aqui no digital. E as pessoas, elas mudaram. Elas não aguentam mais curtir. Veja, esses dias eu gosto de curtir coisinhas que tem Mickey. Eu parei de curtir, sabe por quê? Porque só ficavam me mandando coisas do Mickey. Tipo, a rede social achava que eu não gostava de mais nada na vida. Do Mickey. Entendeu? Só tinha Disney na minha... Eu até falava pro meu marido que, olha isso aqui, eu vou parar de curtir. E chegou um ponto, esses dias eu mandei mensagem para um amigo, eu falei assim, eu tô meio que de saco cheio, assim, com a minha rede social, das coisas que eu estou vendo, não sobre mim. Eu prefiro olhar rádio, eu adoro a TV, eu fico navegando nos conteúdos que eu quero assistir, nos vlogs que eu quero assistir, nas pessoas que me interessam e que eu quero aprender com elas, como se fosse uma amiga ali do meu lado, conversando, porque eu não aguento mais. Sabe uma coisa que você trouxe? Só mais uma coisinha. E ontem eu escutei o seguinte, uma pessoa falou bem assim, em um dos vídeos que eu estava olhando no YouTube, a pessoa falou bem assim, gente, as pessoas não descobriram o Twitter. O Twitter é imediato, é na hora e tal. Aí o cara falou do lado. No Twitter todo mundo se odeia, lá todo mundo fala o que quer. Daí ela pra ele assim, mas você não sabe? Hoje todas as pessoas mais importantes do planeta estão no Twitter. Daí eu, gente, meu Deus do céu, eu não tô no Twitter. O que tá acontecendo? Vamos lá, deixa eu fazer só foi a primeira pergunta sobre o teu Mickey. Tava na rede social da Califórnia ou na rede social da China? Sei lá, na minha. Porque são duas plataformas diferentes, elas se enxergam diferentes. Né? O Instagram, ele te indica o conteúdo, provavelmente foi ele indica o conteúdo de amigos dos amigos. São os criadores de conteúdos que dos ficam amigos. nos parques passeando. Não. Então, esse é um caminho. O TikTok, ele indica por afinidade. Então, se você gosta de Mickey, vai vir uma outra referência, ele entende que as pessoas gostam de Mickey, gostam dessa coisa, então ele vai te entregando coisas diferentes. Por isso que o TikTok cresceu tão rápido e o Instagram não consegue alcançar. Então, cada plataforma tem uma comunicação diferente. Twitter é espetacular. Eu tô no Twitter aí desde 2008, 2009, sei lá. Todas as pessoas importantes do planeta estão no Twitter. Eu tenho muito orgulho de ter feito um projeto que foi o case do Twitter, da plataforma Twitter, em Cannes, em 2019, foi um projeto que eu criei. Muito orgulho disso. Olha que legal. Foi um projeto que eu fiz com o MasterChef. A gente fez um projeto com lives em 2019, hein? No meio do ano, não tinha nada de coronavírus ainda. Então a gente criou uma ação a Twitter já trabalhava muito bem com o MasterChef, mas não tinha remuneração, não fazia dinheiro disso. E aí eu entendi um processo comercial, como é que eu fazia dinheiro, e fui criando um projeto junto. Então a gente criou, eu de um lado, Endemol e Twitter, nós, os três, né, os braços, foram desenvolvendo um projeto, e a gente criou um projeto espetacular, que a gente vendeu para a Oi, e foi o case do Twitter em Cannes. Foi sensacional. O Twitter ele tem uma outra linguagem. Naquela época, o Twitter não trabalhava com live, então a gente estava abrindo live.
E a gente conseguiu trabalhar com isso. E é uma comunicação, de fato, mais rápida, mais dinâmica. Agora, sem filtros também, né? Você vai escrevendo, vai escrevendo, Isso, vai sem escrevendo. filtros. Sim. Então você tem que entender onde que você vai entrar. Mas você é obrigado a estar no Twitter? Não. Você tem que Talvez estar onde não você seja, faça bem, né? onde você vai entregar. Até que não faz sentido você entregar você está em todas as plataformas e estou falando agora comercialmente, profissionalmente. Você não vai conseguir ter braço para entregar em tudo. Seja bom em uma. Isso, escolha, né? Escolha, seja bom em uma, duas e vá. E Mas não dá para entrar em todas. O Twitter, ele conseguiu se manter, né? Na passada, nos anos foram se passando, ele conseguiu se manter, porque ele tá numa ordem cronológica. Qualquer coisa que você comentou, o hashtag Tudo. que você subiu, você vai ter acesso hoje lá, É. se você for. Né? Eu uso o Twitter, às vezes, como procura. Eu quero ver alguma coisa, eu quero acessar alguma coisa. Agora mesmo, eu estava assistindo um torneio de golfe no final de semana, eu acabei não acompanhando, e lá no Augusta, né, nos Estados Unidos, caiu uma árvore gigante no campo. E eu não conseguia achar no Instagram e nem no Google. Fui no Twitter, Augusta, árvore, digitei, pum. Veio já essas imagens, os vídeos, o Twitter foi imediato. Porque as pessoas que estavam lá estavam tweetando. Quando nós ficamos presas, Eu ia falar, quando foi que nós descobrimos esse poder, Não, né? a gente ficou presa no meio da estrada, aconteceu um acidente, 9 horas parado. Nossa. A gente só conseguiu entender o que estava acontecendo Pelo Twitter. pelo Twitter. Tudo, a gente sabia tudo. Até a hora que o caminhão levantava, até a hora que estava Aham. varrendo. Ah, foi aquele de Ponta Grossa? Eu acho que foi, não. Voltando em Ponta Grossa, porque teve um que o caminhão São tombou. Paulo. Porque eu tava lá numa de Ponta Grossa. Paulo pra cá, foi ano passado, né? Foi, em junho do ano junho passado. do ano passado que interditou lá um caminhão de produto químico, interditou e ficou, sei lá... Que aconteceu comigo exatamente isso, há 2 meses atrás. É. O caminhão travou e parou. Mas assim, o Twitter te dá essa informação. Exato. Então tem que entender essas coisas. Você falou de tô meio cansado. Sabe uma informação muito importante? As mulheres cresceram demais o volume de consumo de conteúdo. Mas 80% delas consomem conteúdo na TV. Só 20% é online. Olha que os dados, são dados de uma pesquisa super recente. Então, o conteúdo das pessoas, o homem um pouco menos, porque ele absorve menos conteúdo. Mas 80% das mulheres, quando absorve conteúdo, assiste televisão, assiste shows, assiste notícias. Existe um hábito maior das mulheres absorverem conteúdo. Isso é uma grande oportunidade para quem está escutando. Aliás, eu fiquei impressionado, não sei se vocês lembram, na Copa do Mundo 2019, do mundo feminino, né? A Copa do Mundo feminina, né? No Brasil, 3 em cada 4 lares assistiram a Copa do Mundo. Nossa, eu não sabia disso. Pô, Meu muita marido, informação. o Ederson me atualiza dessas coisas. Ele tá sempre Então você tem um acompanhando absurdo, essas coisas. um crescimento de interesse Ele das fala. mulheres por conteúdo, por televisão, por jornalismo, por esporte. Cresceu o número de mulheres assistindo programas esportivos. Então existe esse poder de consumo. Então é uma grande oportunidade para quem está do outro lado e está gerando conteúdo de ser absorvido também. E veja, no que a gente faz, acabou impactando isso também, tanto que nós estávamos conversando ontem à noite. O conteúdo da nossa área, que é a área da saúde, é no YouTube. E através do YouTube é que nós estamos crescendo o Instagram. Muito Porque as pesquisas estão aqui, ó. TV, YouTube, o que leva Exato. para lá. Exatamente. O que tem pessoas que ficam só investindo ali, no feed, na rede social. Só E no esquece que existe. Esquece as outras. Exatamente. E uma coisa que você falou que eu achei muito importante é a gente lembrar de que por mais que o digital ele tenha essa escala, você não vai crescer da noite pro dia. Não. Gente, você não vai crescer da noite pro dia, a não ser que você faça algo que está muito bombando, que deu uma sorte, entre aspas, mas que você pegue um hype, mas não vai. E a gente tem essa dor, né? Essa dor é muito grande. A pessoa começa a fazer um conteúdo e já acha que vai crescer, assim, do nada, sabe? É o cara que ganha na Mega Sena, o cara que faz um vídeo história, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de sorte, porque não tem trabalho mesmo, é um trabalho duro. Hoje eu estou no Grupo RIC, né? Vim para cá, na verdade eu vim para cá para dar uma consultoria em 2022, né? Estava dando consultoria para eles, justamente sobre estratégias digitais em veículos de comunicação. Como monetizar, como fazer dinheiro com isso, né? E hoje o grupo me convidou, estou assumindo. E eu trago exatamente isso. Quando eu chamo a equipe ou sento com os clientes, olha, se a gente é multitela, se o telespectador é multitela, a nossa comunicação tem que ser multitela. Então você tem que entregar o cara na televisão, no rádio, no digital, entregar, depende da campanha que você vai usar, como é que você vai converter. Obviamente tem que terminar com venda, mas como é que você vai construir essa história? Então dá para você construir inúmeras, agora tem que entender que o grande lance do digital é distribuição.
A palavra-chave, na verdade, para você hoje, dentro do conteúdo digital, não é mais o engajamento, é a distribuição. Você só consegue engajar quando você distribui muito conteúdo, porque tem muito mais gente fazendo conteúdo. E deixa eu te perguntar uma coisa, já que você entrou nessa vibe de conteúdo, de criação e tal. Qual que é a tua visão hoje, desde o final do ano passado? O ChatGPT, né, está disponível para todas as pessoas, não só antes que ela estava lá, né, sempre, né, algum tempo já que existe, mas agora que está na nossa mão. Hoje está na moda, né? Tá na nossa mão, assim. Qual que é a tua visão? Porque o ChatGPT, ele é uma ferramenta criativa, né? Criativa. Como que você vê, assim, essa conexão? Olha, inteligência artificial tem 2 pontos que precisam ser analisados, no meu ver. O ChatGPT, assim como vários outros GPTs da vida, você tem hoje um que só cria imagem, né? Tem uns, né, que eu entro em todos, na verdade. Eu vi hoje um que cria vinheta, eu tô curioso para mexer, já salvei lá. Mandei para ela. Tô lá. Quero criar uma vinhetinha nova, vou dar mas não é tão bom, não é tão vamos. bom ainda. Eu acho que o talento criativo, o talento do ser humano, ele não... Deus nos fez perfeito. Nossa, E a gente é perfeito para poder produzir e construir. Eu acho que ele tem que ser, o ChatGPT tem que ser uma ferramenta de auxílio e não de fim. Ele é auxiliar. A verdade é que o ChatGPT, assim como os outros, a inteligência artificial, na verdade, para quem é programador, entende que a inteligência artificial não deixa de ser algo que foi programado. Ela não pensa sozinha, ela não cria sozinha. Ela foi programada, ela vai absorvendo. É óbvio que uma rede neural, né, de um tamanho que pode gerar pela internet, ela, de fato, tem essa percepção de inteligência artificial, de que ela fica gigantesca, ela vai criar coisas, mas ela vai absorvendo um pedacinho. Quanto mais a gente usa no mundo inteiro, mais inteligente ela vai ficando, né? Que ela vai aprendendo, vai criando... Mas ela está criando mais algoritmos, né? Então, a meu ver, a médio prazo, ele pode ser um problema para os medianos. Sim. Isso. Quem não é bom em alguma coisa pode perder espaço naquilo ali. Porque o que acontece? Exatamente isso. Na escola, nós somos, aqui no Brasil, né, nós somos ensinados a responder. Responder. Tanto que alguém vê alguém mais irritado, a gente começa a ver os viés cognitivos daquela pessoa, né? Ela quer se defender. Só que quando você começa a analisar a ferramenta do ChatGPT, tem gente que não sabe usar, começa a fazer um monte de pergunta bobinha, vai receber respostas bobinhas, né? E superficiais. Poucas pessoas sabem fazer perguntas. Sabem fazer perguntas e sabem montar uma história. Por exemplo, você é um contador de histórias. Eu adoro contar história, na verdade. Você é um contador de histórias, nada, e trabalha com isso e monetiza com isso. Porque é através dessa tua criatividade que todo o restante vem. Exato. Né? Que todo o restante vem. Só que isso eu vejo, eu tô um pouco incomodada, assim, eu sei que é uma ferramenta, você é programador, você traz essa visão para nós, que ele auxilia, que ele é criativo, e isso tá otimizando o meu trabalho, assim, de 8 horas em 2, tá? Eu estou amando. Só que existe todo um impacto, tal, que eu tô pensando muito lá na frente, que eu acho que já tem vários pilotos, principalmente lá em cima, você que já trabalhou para lá, nas Smart Cities, assim, né? E como que hoje, dentro do que você faz, como que isso vai se conectar? Porque o mundo, ele vai ter que... Ele está começando a se unificar. Eu sinto que a gente está começando a todo mundo ficar no mesmo, né? Na mesma pegada. Como é que vai ser esses dados? Como é que vai ser essa coleta de dados no nível... Onde se encaixa, assim, o que faz hoje, sabe? Na verdade, a gente não tem liberdade, né? Eu acho que a câmera frontal do nosso iPhone não é só para... Você tá lá, se você ficar 5 segundos olhando para tua tela, ela identifica que você curtiu aquela foto. Essa é uma função intrínseca da câmera da frente. Se você ficar olhando lá, ela percebe, né? Ele tem interesse sobre esse conteúdo, ele absorve aquele conteúdo, mesmo que você não clique. Então, os dados estão sendo expostos, todo mundo vai ter. Aí é uma projeção que pode variar de uma teoria da conspiração a um mundo muito louco, mas a gente está vivendo modelos, a gente está vivendo a gente começou já a viver uma nova revolução agora, que é a 4ª revolução digital, que é o IoT, a gente começou do IoT. A IoT é a internet das coisas. Vocês têm noção do que as coisas estão conversando com coisas? Isso já está super natural. E a inteligência artificial vai auxiliar isso também.
E não se assustem, as coisas começam com coisas já há mais tempo e a gente já usa e não tinha percepção. O internet das coisas, na verdade, numa forma mais lúdica, é a tua geladeira que identifica que está acabando as compras, os ovos, manda um e-mail pro supermercado, o delivery vem pro iFood, já vem o delivery, já entrega a compra para você, já descontou o teu cartão de crédito. Isso ainda é uma visão mais lúdica, uma coisa, que legal, vai ser bacana. Mas a internet das coisas, ela já acontece. Quando você tem uma tag do C6 Bank, que eu uso, inclusive, para o carro, para passar no pedágio, ou separar, isso já é a internet das coisas. Você já pode perceber que é teu carro conversando com o pedágio, que está conversando com o teu banco, e você não falou, vai lá e paguei? Não, e esses dias o meu deu problema, inclusive, e eu fiquei bem estressada em ter que parar na fila, né? Internet porque a gente se acostuma com coisas que nem percebe. Vocês já leram aquele livro Erro 404? Não, mas o Erro 404 eu conheço bem. Você conhece, né? O Erro, não o livro. Gente, mas tem um livro, depois você entra lá no Amazon Vou dar uma e olhada. você vai amar, que ele fala, se um dia essa internet acabar. Não, sabe, assim, a gente viaja, mas é muito bom, assim. Porque a gente tá mergulhado nisso tudo, mas não percebe, né? Não percebe. Você é absorvido, você não percebe. Então a revolução está acontecendo. O Internet das Coisas é um projeto que eu, inclusive, eu escrevi. Eu tenho uma série de televisão que vai para o ar ainda, nacional, que eu conto exatamente isso. Como é que funciona essa comunicação das coisas? Isso, porque a gente está elevando o grau de complexidade. Elas são úteis. Mas e na falha? Sabe assim, você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Você está elevando o grau de complexidade, tudo está dependendo da internet. E se um dia ela acabar, entende? Então... Como todo programador, eu estou falando mais para um lado aqui, você tem que ter redundância, né? Todo mundo que mexe com comunicação de hardware mesmo, ou de engenharia, tem que saber que existe que é redundância. Redundância é uma palavra fundamental em tecnologia. Deu pau aqui, tem outro ali para dar suporte. Você não guarda todos os seus dados num único HD, você tem que guardar em dois, porque um pode dar pau. Ele risca, ele quebra. A gente não tem isso. Eu tenho um HD e tenho na nuvem, meus dados. Aliás, em 3 nuvens, só falar em uma. Você tem que ter redundância. Mas pode acontecer a internet cair? Pode, por que não? E por que eu falo assim sobre isso? Gerador de conteúdo e tudo que tem, né, nessa escala e de impactar as pessoas, é esse cuidado mental em ter conteúdos que ensine as pessoas a cuidar delas, porque acaba dando um nível de ansiedade, né? Poxa, eu não estou na rede social porque eu curto uma coisa e só manda aquela coisa. Sabe assim? Uma coisa assim, e que é muito ano de cuidar da mentalidade. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais doente, né? Isso. E uma parte dessa doença vem pela evolução do digital, desses processos automatizados, que as pessoas param de refletir sobre os processos, né? E aí é uma análise mais profunda. A meu ver, de fato, a gente vai adoecer cada vez mais. A sociedade, como sociedade mesmo, né? Cada vez mais a gente vê crimes, vê processos, coisas que, meu Deus, isso chegou no Brasil, tem, né, para não citar casos recentes. Mas é porque a sociedade está ficando doente. Por que ela está ficando doente? Porque ela está ficando mais vazia. A gente deixou de pegar um jornal para ler profundamente para se informar pelo título do Twitter ou do Facebook. E pronto. Exatamente. E você nessa vida louca de correria, de informação, de coisa, o que você faz para relaxar? O que é o teu hobby? Golfe e charuto. Tem que ter um escape, Todo né? mundo tem que ter. Na verdade, eu tenho alguns hábitos super regrados assim, com relação à mentalidade. Eu, por exemplo, não trabalho em casa. Home office para mim foi cruel. Tanto que no home office eu montei um escritório fora de casa. Você tem filhos pequenos? Tenho 2. Tô começando a entender, então, o home office. Não, mas sempre foi assim. Qual a idade? Sempre foi assim. O Davi tem 2 e a Esther tem 5. Eu tenho uma de 7 e uma de 4. E pra mim, assim, ó... Eu falei pra Marcela esses dias, Marcela, eu tô ficando doida em casa. É loucura, porque é complicado, não tô conseguindo administrar. Então, assim, então o que eu faço? Eu adoro, quando eu tô em casa, eu adoro estar em casa. Estar com a minha família. Eu realmente não trabalho em casa. Nem mentalmente? Fala a verdade. Mentalmente, não trabalho. Você esquece? Você consegue desligar a chavinha? Eu aprendi a desligar. Porque comecei a trabalhar muito cedo em televisão. Então, quando eu ligava a televisão, eu tava trabalhando. Tô vendo o canal que eu sou diretor, tô vendo a emissora. Ele começa a analisar tudo, né? Aí, por que tá anunciando aquele concorrente não tá? E aí eu mergulhei em outros conteúdos, acho que isso me ajudou bastante. Então eu consigo me desligar muito. Agora, eu tenho um hábito, eu gosto muito de trabalhar
eu gosto de trabalhar mesmo. Assim, então eu tenho que trabalhar, eu acordo cedo, chego cedo. Normalmente eu chego, hoje que estou na RIC, 6h40 da manhã, mais ou menos, 7, eu já estou na TV. E daí sai às 8, né? e quando você está em casa, você não fica no celular, na TV? Então eu falo, pessoal, se é urgente, me liga, que eu não vou ver o WhatsApp. Porque eu chego em casa, vou cozinhar, adoro cozinhar, vou brincar com os filhos. Eu realmente ligo, abro uma taça de vinho. O charuto é uma coisa que eu gosto muito. Quando no final de semana eu jogo... Na verdade, eu gosto de golfe, jogo golfe. Tenho um programa de golfe, aliás, vou fazer o merchandising aqui. Toda quinta-feira, 9h45 da noite, no Band Esportes. Estou lá. Eu tenho um programa de golfe, né? Apresento um programa de golfe também, nacional. Olha só. Então, manda um corte pra nós. Vou mandar pra vocês. Atenção, assistirem. Rebeca. Mais um. Mais um, coloca Então, o golfe é um... Na dica de iniciante de hoje, eu vou falar sobre taco. Por que tem tacos diferentes? E eu vou explicar para vocês hoje cada tipo de taco. E essa é a diversão do golfe. Você entender que hora que você joga um taco e hora que você está melhor para cada taco. E você vai brincar muito com esses equipamentos. Esse aqui foi o Dica de Iniciante, você entender um pouco mais sobre tacos e porque ele é tão fundamental no jogo de golfe. Golfe hoje virou uma profissão também, né? Eu ganho dinheiro com golfe, né? Além da RIC, eu toco a RIC, estou aqui tocando a parte diretor executivo da emissora, né? Da Record, das rádios, daqui de Jovem Pan, do digital, da Top View, que é uma revista da sociedade aqui de Curitibá, no Paraná, na verdade. Mas eu tenho meu projeto de golfe também que está no ar, eu toco, então vira mais um negócio, né? Então o golfe me relaxa bastante. Ai, perfeito. Se você não tiver rotinas, você não... Isso eu aprendi muito com o golfe. Você surta. Parece meu marido falando. Rotina. Cria rotina. Mas você tem que criar... E aí vale uma dica. Aí é dica pessoal, né? Se você não tiver... Você tem que criar teu setup, né? No golfe a gente cria o setup. Que é, você vai passar uma bola para outra, você para, analisa onde você vai bater e bate. Você pode ter jogado muito mal na bola anterior, você tem que zerar e ir de novo, porque você tem que melhorar. Se você bate muito bem na bola anterior, você também tem que zerar, porque você não pode ir confiante que você vai errar. Então você tem que criar um setup. Isso vale para a vida. Você está no meio de uma negociação estressante, dá uma setup. Eu aprendi isso com um professor meu da FGV, aliás, um professor fundador da FGV, e ele me chama de Sr. Krilauskas. Sr. Krilauskas, você tem que entender qual é aquela coisa que te dá que dá o teu setup, que dá a tua zerada na tua mente, para você voltar para o lugar. Pode ser uma música, pode ser um livro, alguma coisa que te faça bem. Eu tenho, no meio do trabalho, às vezes eu preciso escutar uma música específica, que eu paro, eu escuto. E já dá uma melhorada. E eu falo, bom, posso ir e eu aguento o tranco. Sim. Você gosta de ler também? Você falou sobre leitura? Eu leio, na verdade, eu confesso que meu volume de trabalho é tão grande que eu leio pouco. Eu leio todo dia, mas eu tenho o hábito de ler a Bíblia todo dia. Todo dia, assim. Eu leio meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora. Hoje, por exemplo, eu sentei, era 5h40 da manhã. Eu vi o dia nascer hoje. Eu gosto. Eu tomo um café e vou lendo e vou... eu gosto toma uma de caixa d'água de café, no caso, né? Ele pediu um duplo, triplo ou especial. E aí eu gosto de ler, mas eu não estou conseguindo ler conteúdo, eu não consigo. Então eu vou absorvendo o conteúdo. Agora, eu leio muito artigo, muita matéria. Livro eu não consigo ler. Agora, artigo, pesquisa, essas coisas eu leio bastante. O que me ajuda, a referência do trabalho, essas coisas eu leio bastante. E você falou bastante da fé, né, também, né, como cristão. Eu acho que isso é muito importante, né, independente, assim, a gente tem que acreditar, né, tem que ter fé, porque às vezes você não tá todo dia num dia legal, você não tá todo dia num dia bem, daqui a pouco você teve lá uma reunião estressante, como é que você vai dar esse setup aí que você precisa? Você tem que né? Então, além de você se entender, né, você precisa ter esse momento também, eu acho que é muito fundamental, importante. Cada um tem tua fé, né. Então, acredito em algo, acredito na tua. Eu tenho a minha, sou cristão. Então, eu tenho o meu momento. Na verdade, dá trabalho, né? Porque o livro é desse tamanho, né? A Bíblia é desse tamanho. Até eu conseguir entender aquilo tudo, vai o resto da vida toda lendo aquilo lá. Mas é bom. Eu estava lendo Gênesis com as meninas, eu tenho 2 filhas também, né? E daí chegou naquela parte que fulano, filho de fulano, que filho de fulano, que filho de fulano. Aí foi. Tem umas partes bem técnicas. Dela assim, mãe. que é mais difícil.
Viu? Acho que não dá. Acho que nós vamos ter que pular. Mas agora na Páscoa mesmo eu fui ler, né, para as meninas, para explicar para elas o Lógico. que era Páscoa, né? E a gente sentou na mesa, assim, botamos ali, né, o suco de uva, tudo. E aí eu li a minha de 4 aninhos, ficou quando eu falei assim, e daí, né, Jesus foi pra cruz e ficou a noite, virou noite e tal, e ela ficou assim com os olhinhos assim. Eu achei que ela ia chorar, gente, assim, ai, sabe? E fazer as crianças entenderem também, né? E desde cedo elas entenderem assim que nossa, por mais que você corra, né? Eu acho isso. Você falou assim num ponto que eu gosto muito. Por mais que o dia esteja agitado, por mais que você corra, por mais que você esteja estressado, se você não tiver um centro, que pode ser setup, pode ser o que você quiser, enfim, você não consegue dar conta, realmente, porque hoje você é sugado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro você está naquela zona ali de informação e é cobrado. Você não viu aquela notícia hoje? Ah, não, você está por fora, né? Umas coisas mesmo. assim, o tempo inteiro, né? Então, dependendo do projeto que eu tô, até te perguntei sobre essa chave de você desligar, porque você faz projetos, assim, eu não sei como é que ele consegue, né? Dependendo do enfim, projeto, que o nosso gente, é um grau de complexidade muito menor que o que você faz, a minha cabeça não para. Nossa, Teve um dia, eu nunca esqueci, que eu fui tomar banho e na minha cabeça, tic-tac, 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 daí eu lavei o cabelo, daí eu lavei, fui. A hora que eu saí, eu nem olhei o que eu apertei. Eu passei, tipo, 2 vezes condicionador, tava com cabelo que era né, um sebo que não ia. Eu falei, gente, eu tô tão surtada, assim, que eu não tô conseguindo, não tô prestando atenção nas coisas que eu tô fazendo no dia a dia. Eu acho que eu desenvolvi isso. Então, mas eu gosto, por exemplo, eu não consigo trabalhar à noite. À noite eu travo. Pronto. Meu noite é a partir das 8, né? Até 8 horas, 8h30 eu trabalho ainda normal. Mas depois disso eu desligo. Eu desligo. Agora, preciso trabalhar? Aí eu acordo cedo. Então, 5 horas da manhã, se precisar, estou ligando o computador e estou trabalhando, não tem problema. Tá tudo certo. Tudo certo. E essa alavanca que ele falou, para mim, o que funcionou foi aí que a gente começa, como é bom escutar as pessoas, daí você começa a ver. E sem querer, eu acertei, que no meu caso é livro. Aí eu pego um livro e começo, daí a mente vai desligando. Na verdade, eu troco, né? Eu troco uma coisa por outra, entende? É verdade. Mas faz parte do ser humano, né? Você tem que ocupar, né? Então, você mente vazia... então... Não conhece ditado. Então, tem que pensar o tempo todo, tem que estar ocupado o tempo todo. Isso. Rick, que maravilhoso. Muito bom. Olha, Nossa. foi Obrigado. muito bom. Muito A hora bom. passa, ó, deu certinho aí, estamos Olha ali, com 1 hora de incrível. episódio. E hoje a gente quer que você dê os seus recados finais. Por Eu acho que, favor. antes de mais nada, eu quero agradecer o convite de estar aqui. Eu acho que é importante a gente ter quanto mais conteúdo de valor. Eu acho que a gente está num momento de muito conteúdo. Então, as pessoas têm que parar e prestar atenção no que você está vendo, antes de mais nada. Então, reflita, analise, veja todos os perfis que você segue. Se não tiver, já segue. Ela pode. Agora, mas analise o que você está vendo, porque a gente é bombardeado de informação e nem tudo é suficiente para a tua evolução. Então, você uma coisa que é legal, é divertido, então olhe, porque cada vez mais as plataformas vão nos jogar para pensar menos, porque a gente fica preso no dedinho aqui e vai embora. Quando você vê, você passou 1 hora. Então, reflitam, olhem o que vocês estão absorvendo e, principalmente, não tenham medo de encarar nenhum desafio. Uma frase rápida, fiz um projeto maravilhoso com o Facebook, maravilhoso, foi o primeiro projeto, inclusive, quando o Facebook trouxe o Facebook Watch, e eu fui o parceiro deles no projeto. Então, estive com eles nesse movimento do Facebook Watch. Quando eu fiquei extremamente satisfeito, e aí fomos tomar uma cerveja para comemorar, e o head de entretenimento do Facebook falou assim, Henrique, quando a gente errar, a gente faz... Aí eu parei, como assim a gente vai errar? Não, a gente não pode errar, a televisão não erra. Ele falou, não, digital, você erra e corrige rápido, erra e corrige rápido. Então, não tenho medo, encara. Errou, corrige rápido. Mas se ficar parado, não evolui. Eu acho que é isso, que a gente tem que ir para frente, tem que acontecer. Não adianta ficar parado. É isso aí, gente. Vamos aí. botar a cara pro mundo, ser vulnerável. Exatamente, né? Muito bom. Gratidão, Henrique. Muito Gostaria bom mesmo. aqui, antes da gente finalizar, de agradecer aos nossos patrocinadores novamente. LTM, para quem gosta de viver. Então, assim, a gente falou muito sobre isso. A gente vai relaxar, vai pôr o seu óculos da LTM, já leu o QR Code que está aqui nessa tela. Vai fazer qualquer coisa, né? Vai fazer pega qualquer um coisa. vento, pega uma praia, enfim, vai caminhar, vai pro parque, Vai mas fazer o vá seu- ter seu momento. Vai fazer o seu personalizado
lá com a temática. Exato. Vai fazer um momento off, no off, né? Ser o feliz. off. Às vezes desligar um pouquinho do on faz parte, né? Então não se culpe, faça isso. Gravar o seu podcast no Cristal Podcast, nos estúdios aqui, para quem é de Exato. Curitiba, né? Agradecimento também ao apoiador, o X-People e a Fatoron. Gente, muito obrigada aí por vocês estarem nos ouvindo, né? Se você nos ouviu até agora e ainda não clicou nesse botão de like, por favor, né? Clica, já ativa aí o sininho para receber as nossas notificações, porque particularmente os nossos episódios estão maravilhosos. Cada vez melhor. Beijo! Beijo, gente. Beijo! Até o próximo vídeo! Obrigada.